falamos aqui do público-alvo e agora qual é o próximo passo? Que linguagem eu devo usar para escrever o meu livro? Qual é a linguagem apropriada? Será que eu devo usar um conteúdo mais técnico, um conteúdo mais informal, um conteúdo mais informal? A escrita do meu livro pode conter gírias? Quem vai te responder é o próprio público-alvo. Então, aqui, a minha sugestão fica o quê? De repente, na sua rede social, ou você monta um Google Forms, onde você vai buscar conteúdos, onde você vai pedir para a sua audiência, para o público que você está buscando aí, algumas interações. É muito importante aqui, pessoal, dizer que o público que você definir vai definir a linguagem que você vai utilizar. Mas também não significa que, se eu for escrever para um público jovem, onde eu vou ter que escrever numa linguagem que eles mais entendam, com algumas gírias, que o público adulto não pode acessar esse livro, que não pode se interessar em ler o seu livro. E daí é que fica uma questão muito clara, e que é a dica de ouro desse ponto em específico. Quando você for escrever para um público jovem, e que você vai usar algumas gírias, alguma coisa mais voltada para o público jovem, tente buscar gírias mais leves, gírias em que o público adulto também possa entender o que você está escrevendo. Tá bom, pessoal? Então, pense dessa maneira. Da mesma maneira que a gente comentou ali antes dos advogados, eu vou escrever um livro técnico para advogados formados, mas o público que pode se interessar também seja de estudantes de direito. Então, faça aí um equilíbrio entre termos técnicos e uma linguagem mais informal para que você atinja o público de advogados formados e o público de estudante, para que você atinja o público jovem, infanto-juvenil e o público adulto. Nós nunca sabemos se o nosso livro pode, sim, alcançar mais pessoas, públicos que talvez a gente, quando pensou em escrever esse livro, não teriam interesse. O mais importante aqui para você, e que tem que ficar claro, é que você vai estar escrevendo para essas pessoas, escrevendo para esse público-alvo, de maneira a facilitar o seu processo de escrita, tá bom? E daí, nesse caso aqui, algumas perguntas de como definir qual a linguagem mais apropriada que você tem que usar seria assim: qual é a linguagem mais adequada? Depende do público para quem eu vou escrever, depende do que o meu público quer que eu escreva. Eu devo usar termos técnicos? É necessário usar termos técnicos? Essa pergunta você tem que fazer. Porque muitas vezes você pode estar falando de um conteúdo técnico, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira que todos os públicos possam entender o que você está querendo fazer. De uma maneira em que o público jovem entenda, o público adulto entenda. Tá bom? E por fim, as gírias são adequadas? Se sim, que tipo de gíria que eu vou usar? Eu já deixei mais claro aqui anteriormente de que use uma gíria mais leve, use uma linguagem onde você vai atingir todos os públicos possíveis. A gente não quer fazer com que o livro seja extremamente técnico, chato de ler. Né? A leitura ela precisa ser leve, ela precisa ser clara e objetiva, ela tem que atingir o objetivo final do seu leitor, que é sair desse livro transformado. Tá bom?